do programa Na Mira da Cidade. A apresentação, Juliano Zinner. Ok, bom dia, voltando aí com mais uma edição do programa Na Mira da Cidade dessa terça-feira, hoje 7 de julho de 2020, em uma data como hoje, 7 de julho de 2016, há 4 anos, estava sendo afastado do cargo por decisão do Supremo Tribunal Federal, o deputado federal Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados. Ele também estava suspenso pelo STF de exercer seu mandato de parlamentar por tempo indeterminado. Eduardo Cunha comunicou a decisão em uma carta dirigida ao presidente da Câmara em exercício, o Valdir Maranhão, do PP do Maranhão. Ele disse que foi alvo de perseguição por ter iniciado o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Ele foi investigado pela Operação Lava Jato, virou réu em 2 ações no Supremo Tribunal Federal e ainda respondeu a um processo disciplinar no Conselho de Ética da Câmara, que aprovou a cassação do mandato de Eduardo Cunha, fato histórico envolvendo o presidente da Câmara, que não tinha sido a primeira vez. Pouco antes, uns anos antes, em 2005, o Severino Cavalcante, que também foi presidente da Câmara, também tinha sido retirado do cargo, renunciou ao cargo por cobrar propina do dono de um restaurante da Câmara. Ele cobrava 10 mil reais por mês e acabou deixando o mandato e a presidência da Câmara em 2005. Ao meu lado, Everton Moreira, voltando aos trabalhos normais aqui da Web Rádio Cidade Mix. Vamos comentar os principais assuntos ligados à política nacional, estadual e municipal. Bom dia, Everton Moreira. Bom dia, Juliano. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos aí que estão na escuta e acompanhando a gente também pelo Facebook da Rádio Web Cidade Mix. Bom dia, Haroldo Nascimento. Prazer recebê-lo novamente, cuidando da parte técnica e do sonsaço da Web Rádio Cidade Mix. E sem perder tempo, nós vamos falar aí do assunto importante para o Brasil. Foi a participação do presidente Bolsonaro na cúpula do Mercosul no último final de semana. Ele participou da reunião na versão online por conta da pandemia e ele acabou em seu discurso elogiando a atuação do presidente paraguaio Mário Abdo Benítez à frente do bloco, presidindo o bloco Mercosul. Bolsonaro disse que vai esclarecer algumas informações, Everton Moreira, que estão distorcidas sobre a atuação do Brasil no cuidado com a Amazônia e com o meio ambiente, visto que ele tem sofrido muitas críticas desde o início do governo, críticas internacionais, inclusive de presidentes europeus, e ele disse que vai mostrar ações positivas nessa área. É a primeira vez que o Bolsonaro se encontrou com o presidente da Argentina, o qual ele trocou farpas no início do mandato, e correu tudo bem, né? Não houve nada assim de extraordinário, e a reunião foi importante para o Bolsonaro entrar aí nesse bloco tão importante no Mercosul, até mesmo para a economia do nosso país. Como é que você vê o comportamento do presidente nessa reunião aí do bloco Mercosul? Bom, Juliano, na verdade o presidente nessa reunião ele tentou expor todas as medidas que o Brasil tem colocado na questão da economia, né? E ele quer desmistificar nessa situação aí com relação a queimadas na Amazônia, que ele não é a favor da ecologia e todas aquelas coisas que caem em cima dele. Até, não sei se por retaliação ou alguma coisa assim, o ministro do Meio Ambiente até está sofrendo alguma sanção, né, com relação ao Ministério Público Federal, que eles estão pedindo a sua exoneração, né, por não concordar com aquelas medidas que ele tomou até agora. Então, eu acho que o Bolsonaro foi bem nessa reunião, né, até no fato mesmo dele falar que o presidente presidente do Paraguai fez um excelente trabalho, porque o Paraguai hoje é modelo na América Latina, né, em desenvolvimento, na agricultura, e a gente tem que enaltecer que dessa vez o Bolsonaro foi bem nas suas falas. 9 horas e 31 minutos, e o que eu tenho a dizer é o seguinte, gente. A questão da Amazônia está sendo cuidada de perto pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Ele está coordenando os trabalhos de propostas e projetos referente à preservação ambiental no Brasil, e ele quer se desviar dos caminhos escuros de negociações políticas do qual a Amazônia foi alvo
os governos passados, o governo do PT e outros governos também. As queimadas existiram em todos os governos, é bom deixar isso bem claro, né, que foi um grande problema no início da gestão Bolsonaro. E nós temos que lembrar de outros fatos também, que a Amazônia quase que foi entregue de presente a presidentes no passado, e não só a Amazônia, como nossas riquezas naturais. A Bolívia, quando era presidida por Evo Morales, né, ele se apropriou de alguns bens da Petrobras em 2007, com o aval do então presidente Lula, e o Lula acabou deixando para lá, né? Disse que a Bolívia era pobre, que o Brasil tinha que ajudar, e fez doações de projetos da Petrobras para o Evo Morales. E o Morales meteu a mão nos recursos brasileiros. E daí o Brasil perdeu instalações da Petrobras para a Bolívia, né, com a história da nacionalização do gás. Foi feito aquele gasoduto na Bolívia, né, Brasil-Bolívia. Em 97 o Brasil construiu esse gasoduto no governo Fernando Henrique Cardoso. Pagou integralmente a construção desse gasoduto, e a Bolívia até hoje está devolvendo esse dinheiro para o Brasil, né? E aí nós compramos o gás da Bolívia, muitas vezes pagamos aquela conta altíssima, né? E nós fizemos o gasoduto para eles, e eles retribuem oferecendo gás para o Brasil com um preço absurdamente elevado. E a Venezuela, né, com a Dilma em 2012, quando a Dilma foi presidente temporária do bloco do Mercosul, conseguiu, por meio de um complô com a Argentina, e a Cristina Kirchner era presidente na época, infiltrar a Venezuela no Mercosul. Quando o Paraguai, que era contra a entrada de países comunistas, foi suspenso por uma manobra política da Dilma Rousseff. E aí o Brasil acabou suspendendo o Paraguai e colocou a Venezuela. Então é o seguinte, muitos fatos aconteceram com o bloco Mercosul, né? E nós tivemos também a questão do reconhecimento que a Venezuela tinha um presidente que se importava, né, digamos assim, com o pessoal da esquerda, os cargos políticos. Aí entrou Hugo Chávez na conversa também, na história, né? E até hoje o Bolsonaro hoje reconhece como presidente legítimo da Venezuela o Juan Guaidó. O Maduro fechou o Congresso, e aqui eles falam que o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa. Então, para você ver a diferença de pensamento. E o Bolsonaro elogiou o presidente do Paraguai à frente do bloco Mercosul. Então, quem quis censurar a mídia, quem quis fechar o Congresso? O pessoal de esquerda da Venezuela, que por meio de um complô entrou no Mercosul. E tem a ALCA também, Everton Moreira, a Área de Livre Comércio das Américas. Foi uma proposta dos Estados Unidos, do governo George W. Bush, né, em Miami, em 94. Ele tinha o objetivo de eliminar barreiras alfandegárias entre 34 países americanos, com exceção de Cuba. E aí para negociação de produtos do Brasil com os Estados Unidos, e foi barrado pelo pessoal da esquerda. O Lula, em 2005, junto com o Hugo Chávez, o Néstor Kirchner da Argentina, formaram um blocão de esquerda para acabar com a ALCA, né? Que tinha como objetivo fazer esse livre comércio de Brasil e Estados Unidos. Então tudo isso, Everton Moreira, prejudicou o Brasil ao longo dos anos na posição de integrante do Mercosul. Isso aí, Juliano. No caso da ALCA, a gente tem um exemplo muito bom, muito relevante, que é na Europa, né? A área de livre comércio da Europa, onde tudo corre bem, né? Inclusive lá a maioria dos países tem a mesma moeda, né? Que é o euro, e tudo corre bem, né? Agora, o desenvolvimento, ele só vai dar certo se os nossos governantes tiverem união, né? Se tiver convergência de ideias e tiver união. Por quê? Na verdade, essa questão ideológica eu acho que é meio besta, né? Porque todos os governantes governam para o povo, né? Não governam para classes. Então, na verdade, todo governo tem um pouco de socialista, né? Assim como todo socialista tem um pouco de capitalista, né? Porque não existe um país no mundo que viva sem dinheiro, que viva sem investimentos externos, né? Então, se você for analisar hoje, essa questão de direita, esquerda, socialismo, capitalismo, é uma coisa furada, uma coisa que não tem mais lógica de ter hoje em dia. É uma coisa que muitos colocam na cabeça aí que existem, e existe mesmo, mas velado. Isso não é uma coisa real, porque nenhum país socialista se mantém em pé.
né? E nenhum país também, sendo só capitalista, sem ser socialista, se mantém também. Então, são ideologias aí bestas, né, que atrapalham o desenvolvimento de muitos países. Atrapalha o desenvolvimento e atrapalha também o fortalecimento da economia. Não é à toa que o Brasil e muitos países da América Latina não saem da qualidade de subdesenvolvidos. Por quê? Quando aparece a chance deles fazer um acordo com países europeus, né, com o país americano, lá os Estados Unidos, eles acabam levando em conta a questão ideológica, como você falou. A ideologia política fala mais alto. E falando em ideologia política, o ministro Celso de Mello, né, o decano que está prestes a se aposentar no STF, agora em setembro, ele resolveu dar continuidade nas investigações que apuram a interferência do Bolsonaro na nomeação do diretor da Polícia Federal, tratado naquela reunião com o ex-ministro Sérgio Moro. Quer dizer, ele não está encontrando prova suficiente para condenar o presidente, né? Então ele acabou que resolveu dar sequência após esse período de recessão do judiciário. Agora eles entram em recesso dia 15 de julho, retornam só em agosto, vão ficar 30 dias de férias, né? Uma maravilha, né? 30 dias tranquilos de férias e planejando para a volta dar continuidade a esse processo. Lembrando que o Celso de Mello chamou o Brasil comparou o Brasil a uma Alemanha nazista, né? Comparou o Bolsonaro com Hitler, sendo que a gente pode deixar isso bem claro, dá a impressão que ele não conhece direito a história do nazismo alemão. Eu sou descendente de alemão, posso falar isso, conheço bem a Alemanha por estudo, né? E por parentesco também. O Hitler fazia o seguinte: o Hitler fechou a Suprema Corte alemã. Ele não deu nem chance dos juízes condená-lo de qualquer coisa. Só para lembrar que em 1934 ele mandou fechar as secretarias de justiça na Alemanha e perseguiu todos os juízes, impondo nazismo, mandando matar gente. Controlava a justiça, os juízes, e aí ele criou um tribunal popular, né, que se tornou um instrumento de terrorismo na Alemanha. Ele fazia os julgamentos em 1939 e por meio de gente ligada a ele se dava a sentença e condenava à morte as pessoas. Eu não vi até hoje nenhum presidente, né, nem esse nem outro, montar um tribunal por conta própria, fechar o judiciário, apesar que o povo quer que o Congresso feche e que o STF feche as portas, mas o presidente nunca falou isso. E eu acho que é um absurdo o Celso de Mello persistir nessas investigações, sendo que já foi comprovado pelo próprio Sérgio Moro, 9 horas e 40 minutos, pelo próprio Sérgio Moro foi comprovado que o Bolsonaro não teve a intenção não cometeu nenhum crime querendo fazer isso, não é interferir, nomear pessoal da Polícia Federal, sendo que a prerrogativa do presidente está na Constituição. Então, o Celso Mello está tentando achar pelo em casca de ovo, Everton Moreira. Não existe, não tem o que ele falar contra o presidente nessa questão. Na verdade, tudo isso começa porque o Bolsonaro dá motivo, né? E se ele dá motivo, aí o pessoal, tanto de partidos de direita, de esquerda, do centrão, todos usam isso contra ele, né? O caso mais emblemático nosso aí de que isso acontece é com relação ao Queiroz, né? Quem não deve não teme, eu acho que tem que se investigar tudo, né? Porém, eu acho também que o STF não tem que interferir em assuntos, né, do Executivo, nem do Legislativo. Eu acho que eles têm que se ater à revisão das leis, né, que é isso que é prerrogativa deles, e que eles tenham esse papel simplesmente de julgar, né, e não de interferir com investigações, como eles fizeram no caso das fake news, com essa questão também de interferir no que o governo deve fazer ou não. Bem ou mal, quem tem que escolher é o governo, né? É parte das funções do governo federal. Então, o pessoal lá do STF, eu acho que eles estão querendo conduzir o Brasil para um papel que não é deles, né? Então, eu acho que isso tem que começar a ter fim, e eu acho que começa nesse final de ano, né? Porque já vai sair um ministro, entra um ministro novo. Só espero que o Bolsonaro saiba indicar uma pessoa boa, né? Que essa pessoa, com o tempo, ela não tenha ideologia nem para a parte da direita, nem para a parte da esquerda, né? E que tenha isenção nas suas decisões.
E aí o Supremo encerrou as suas atividades no primeiro semestre, né? E o ministro Dias Toffoli falou que o Supremo colaborou com a pandemia do Covid-19, que o Supremo está ajudando a população em tudo que precisa, está sendo justo em seus julgamentos, quer dizer, tudo ao contrário. É que nem aquele livro lá, não sei se vocês já leram um livro do jornalista George Orwell, é um britânico. Ele escreveu um livro que tudo é o contrário, em 1984. Ele disse o seguinte, olha só, ele falou assim: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Então o Supremo está fazendo que nem a obra do George Orwell, está fazendo tudo ao contrário. O que eles falam que fizeram é porque não fizeram. Você viu algum ministro ir numa cidade que a pandemia está tomada conta para levar algum suprimento para a população? Eu não vi nenhum ministro comprar um respirador para um hospital público. Eu não vi um ministro tirar do seu próprio bolso recursos para comprar a cesta básica para alguma família que está passando por um momento difícil, que o pai de família não pode trabalhar. Eu não vi ninguém fazer isso. Então esse discurso do contrário, falar que fez uma coisa sendo que não fez, é mentir e enganar a população, porque o povo sabe da verdade. Não adianta mentir, Everton Moreira, não adianta querer enganar a população. Essa rotulação que tem com o presidente, essa perseguição, que a gente sabe que ele tem muitos defeitos, né? Eu acho que o Bolsonaro, o autoritarismo dele condena ele a várias outras coisas que vêm em conjunto. Mas, por exemplo, quando ele estava na campanha, falaram que ele ia acabar com o Bolsa Família, né? E eu acho que nunca na história do país se viu tanta distribuição de renda, né, como está tendo esse ano aí, com relação aos auxílios, com relação à ajuda a empresas. Está certo que muitas empresas não estão recebendo também, porque tem falhas no sistema também, né? Assim como também a questão do auxílio emergencial tem falhas, né? Mas já está atendendo muitas pessoas, né? Eu estava vendo uma reportagem ontem que já foi distribuído mais de 18 bilhões, né, para auxílio a empresas, microempresas, para passar por essa dificuldade dessa crise que a gente está passando. E está atendendo mais ou menos aí na média de 50 bilhões também com relação a cada parcela do auxílio emergencial. Então, eu acho que o governo tem feito tudo aquilo que está ao seu alcance, mesmo sem ter dinheiro. Eu sei que a dívida vai ficar, mas ele está com a sua equipe, né, que não é o Bolsonaro em si, mas a equipe do Bolsonaro está tomando todas as atitudes necessárias desde o ano passado. O Brasil ele estava fora do ranking, né, dos países emergenciais, aqueles países que têm atrativos de investimento, e hoje ele está dentro dos 20. Então, com toda essa dificuldade, eu acho que o Bolsonaro ainda está conseguindo fazer alguma coisa. E o que precisa é que tenha união, né, que esse pessoal do STF, juntamente com o senhor Maia, com o senhor Alcolumbre, né, que eles dê liberdade para o presidente trabalhar, claro, com toda a fiscalização que precisa ter, tanto do jurídico quanto do legislativo, mas que dê a possibilidade, pelo menos, do Bolsonaro mostrar para que veio. Daqui a 2 anos e meio vai ter eleição, daí o povo pode se candidatar, e se tiver um candidato melhor que o Bolsonaro, nas urnas ganhem, e daí tentem fazer um trabalho melhor do que ele fez, né? Porque hoje tá meio complicado, é aquele negócio, tudo que você faz tem um porquê de ser contra. E isso está ficando cada vez pior para o Brasil. Em 2022, aí sim, oficialmente a população pode manter ou não o presidente. E eu quero até fazer uma análise aqui do comportamento do Bolsonaro, que tem mudado. O pessoal tem percebido isso, muitas pessoas. Ele tem ficado mais na dele, né? Tem se mantido mais reservado, não tem falado tanta bobagem que nem falava no início do mandato. Isso já é um grande passo do presidente rumo ao desenvolvimento, porque o presidente que fala muita bobagem, ele perde a credibilidade perante os outros países que querem investir no Brasil também, né? Então é um passo importante. O problema, Juliano, é que essa falta de conteúdo que ele falar ultimamente veio depois da prisão do Queiroz, né? E isso é complicado, porque até então ele vinha, ele batia, ele brigava, ele falava tudo que ele queria, ele cobrava que todos os ministros tivessem unidade com ele, e depois desse fato aí do Queiroz, ele acabou ficando meio silenciado aí, né, por causa até de polêmicas, né.
E eu acho que ele fez certo, não acho que ele fez errado, não. Acho que ele fez certo. Eu acho que o problema do Queiroz não é dele. Eu acho que a imprensa tem que ir atrás do filho dele, que esse realmente tem que responder. E é claro que se respingar nele, se ele tiver culpa de alguma coisa também, tem aí o Congresso para julgar ele, né? Para que seja levado aí no caso de um impeachment ou alguma coisa relevante aí com o cargo dele, que seja julgado. Mas até então, até provarem isso, deixa o homem trabalhar, né? Mandando um abraço aqui pro pessoal que está nos acompanhando, o pessoal mandando mensagens, né? Cláudia Zimmer, obrigado pela audiência, minha esposa, né? Tem hora que ela não gosta muito de política, mas hoje está acompanhando o programa, fico contente. Maurício Cru dando um bom dia para mim e para você, Everton Moreira, para o Haroldo também. Obrigado pela audiência, hein, Maurício Cru? Obrigado, companheiro. Dino Silva, bom dia, Cidade Mix, abraço. Dino César de São José dos Pinhais, obrigado pela audiência. O pessoal dos grupos políticos do Facebook, a gente participa de mais de 40 grupos políticos e o pessoal está acompanhando o programa aí, o pessoal acompanhando. Antônio Janete está conosco também, bom dia, obrigado pela audiência. Maria Tereza Ede, bom dia. Gerson Pereira, bom dia, nobres, bom dia para você também. Olha aí, o pessoal participando, né, Everton Moreira? Tem alguém especial que você quer mandar um alô aí, Everton Moreira, cumprimentar nessa manhã? Ficamos uma semana fora do ar praticamente, né? E agora o pessoal já retornando com a gente, é muito legal, né? Isso aí, Juliano. Na verdade, mandar um bom dia aí para todo mundo que está na escuta aí, né? Você já nomeou aí as pessoas que estão em contato com a gente aqui, né? E dizer que até o mês de agosto a gente vai seguir firme aqui na Paçoca, né? E vamos fazer de tudo aí para levar as melhores informações aí para o nosso público. Estamos pensando no novo formato de programa também, né, Everton Moreira? Para ter uma participação maior de todos que nos acompanham, trazer convidados aqui para os estúdios para debater assuntos interessantes aí para a população. Estamos ainda pensando aí nesse formato, né, Everton? Na verdade, acho que nos próximos dias a gente já vai fazer uma mesa redonda aqui para a gente poder debater alguns assuntos, né? Porque só levar informação, Juliano, fica muito engessado. Isso todo mundo faz, né? Então o que a gente tem que fazer é ter pessoas com divergências de ideias, que a gente possa debater um assunto e colocar para a população, principalmente aqui em São José dos Pinhais, né, as melhores soluções para o dia a dia das pessoas, né? Levar informação real também, imediata aí, sobre o que está acontecendo na cidade também, com relação aí ao combate ao Covid, com relação aí à situação do fechamento do comércio, né? Atendimento na saúde, transporte público, né, que está precário aí. Então, levar essas pautas e a gente discutir entre a gente aqui, mais essas pessoas convidadas que a gente vai selecionar aí, para que a gente consiga levar um pouquinho mais de atualização para as pessoas. Com certeza. Então é o seguinte, o Ministério da Saúde ainda continua, né, sem um ministro oficial, né? O Antônio Vogel é o interino da pasta, desde que o Weintraub deixou o cargo. E ele, lembrando que ele já foi subsecretário da Fazenda da cidade de São Paulo, na prefeitura do Haddad, no comando do Haddad, né? Fernando Haddad era prefeito de São Paulo. Em 2015 ele tinha um cargo na Secretaria Municipal da Fazenda. É muito ligado à questão econômica e financeira, né? O Antônio Vogel, uma pessoa inteligente, preparada, mas mais assim, seria mais para a área da economia, né? Não para a área da educação. E aí nós tivemos aqui um paranaense, secretário da Educação aqui do Paraná, o Renato Feder, né? Foi um dos cogitados a assumir a pasta. Mas parece que informações e bastidores dão conta que ele não vai ser o escolhido por Bolsonaro, né? Ele tinha até uma reunião marcada para ontem, né, com o Bolsonaro. A reunião não aconteceu. E de acordo com um colunista aí da CNN, uma jornalista, o Feder teria feito... Ele não agrada a ala ideológica do Bolsonaro, do partido do Bolsonaro, e principalmente, acima de tudo, eu acho que principalmente o Olavo de Carvalho, né? O guru do Bolsonaro, se não aprovar o ministro da Educação, o que aconteceu com o Vélez Rodrigues, Ricardo Vélez Rodrigues, isso aí, ele entrou em conflito com Olavo de Carvalho, né, o filósofo, o guru, e acabou não ficando muito tempo no cargo. O Weintraub já conseguiu se segurar por mais tempo, mas também tinha os conflitos com o Olavo de Carvalho. E agora o Weber, pelo jeito,
não está agradando também o guru. Quer dizer, quem manda mais? É o presidente ou é o seu guru? Como é que fica a situação, Everton Moreira? É complicado, tem que ver a competência do suposto candidato à vaga, e não a ideologia dele, né? Isso aí, Juliano. Na verdade, o RH do Bolsonaro está muito ruim, né? Pelo amor de Deus. Já de 18 meses ele já trocou 12 vezes de ministro. Isso gera crise, inclusive, no setor da educação, como gerou já crise também no setor de saúde, né? Então, eu acho que não sei como que eles não conseguem encontrar com uma equipe competente que tem no governo, né, encontrar uma pessoa qualificada para o cargo e que aceite ser mandada pelo Bolsonaro. Porque o diferencial hoje de qualquer ministro do Bolsonaro é ter uma convergência de ideias com ele, né? Porque é complicado. O homem, ele manda e tem que obedecer, independente de estar certo ou não. Então tem que fazer um projeto, tem que fazer um programa que agrade ele, além de ser um programa bom. Então isso está difícil de se encontrar, né? Eu acho que os dois únicos, assim, que são três, na verdade, que são unanimidade assim, com o Bolsonaro, é a economia, né? É a Damares lá e a infraestrutura, né? Que eu acho que isso não tem muito o que trocar, que eu acho que todos estão alinhados com ele. O Né? meio ambiente já tá existindo uma convergência aí com o Ricardo Salles, né? Tá sujeito a deixar o cargo nas próximas horas, né? Isso, o Ricardo Salles eu acho que é aquele, né, que esteve envolvido também no caso dos laranjas lá, né, da campanha também. Eu acho que já deveria ter sido afastado lá atrás, até que se fosse investigado toda essa situação, para que tivesse isenção no trabalho, né? Como não foi, né, eu acho que ele é um cara competente no que ele está fazendo, porém tem essa mácula, né, que ele traz junto aí com relação à campanha, né? Mas é complicado porque eu acho que eles tinham que ter ali no governo algumas pessoas que vissem, antes de dar o nome, que essas pessoas vissem o currículo, vissem toda a índole da pessoa. Tem ministro aí que entrou, que disse que tinha diploma, não tinha, então é complicado, né? Vamos torcer aí para que o próximo ministro aí venha, faça um trabalho sem ideologia, né? Essa questão aí eu acho engraçado, porque o povo do Bolsonaro, os seguidores, né, eles batem tanto na ideologia de gênero, ideologia disso, ideologia daquilo, mas agora surgiu um novo grupo, né? O grupo ideológico do presidente da República. Lamentável. O guru, né? O guru Olavo de Carvalho, um astrólogo e filósofo, né? Que dá as cartas na educação. Mas os outros presidentes tinham seus gurus também. E por isso atravancava muitas escolhas de ministro. O guru do Lula é o teólogo e filósofo Leonardo Boff. Ele resolveu atacar o MEC recentemente, o Ministério da Educação, e levou uma invertida do então Ricardo Vélez Rodrigues, o primeiro ministro da Educação, que disse o seguinte para ele praticar o marxismo-leninismo dele de Botequim lá na Coreia do Norte, que lá que era um lugar de ditador. Levou uma invertida do Ricardo Vélez Rodrigues. E o guru do Sarney era um pai de santo famosíssimo, né? E inclusive ele previu lá em 1985 que o Tancredo Neves ia morrer uma semana antes do Tancredo morrer e que o Sarney ia assumir a presidência da República. É uma piada, gente. E o tal do Bita, o pai de santo, Wilson Nonato de Souza, o Bita do Barão. Ele é um pai de santo de confiança da família Sarney. Então ele era o cara que dava conselho para o José Sarney quando estava na presidência, né? Inclusive ele foi até condecorado pela família Sarney em 1988 como comendador da República Federativa do Brasil. Cada absurdo que eu vou te contar. E o guru do FHC era um ex-petista, o Francisco V. Forte, né? Ele foi ministro da Cultura do FHC entre 95 e 2002. E aí o que ele era daqueles caras pensadores também, filósofo, né? E o ideólogo mor do Fernando Henrique Cardoso, e dava opiniões sobre os protestos, manifestações populares contra o FHC, negócio do MST lá, da CUT, né? O pessoal da esquerda. Ele era o cara que dava as dicas pro Fernando Henrique como se comportar diante das acusações. Então todos eles, Everton Moreira, tiveram seus conselheiros. Você tem o seu conselheiro político também, não tem? Eu tenho o meu, tem meus conselheiros também na área do jornalismo, o Haroldo tem os dele.
Só que a gente não pode deixar os conselheiros mandarem mais que a gente quando a gente tem um cargo. Né? Na verdade, eu acho que conselhos tudo é legal, né? Mas agora você deixar afetar o trabalho, você deixar com que uma escolha sua, por mais que seja boa, ser afetada por uma doutrina ou por uma questão ideológica, eu acho que isso vou falar no popular, a gente está falando de educação, mas eu acho que é burrice, né? Eu acho que a gente tem que levar a questão prática. Essa questão de ideologia, de bandeira, eu acho que isso já passou da hora, a gente está em plenos anos 2020 e a gente tem que deixar isso para trás. Eu acho que a gente tem que viver hoje de prática, né? Praticar aquilo que a gente precisa para a vida. Isso, ou seja, na área da saúde, na área da economia, na área da educação, né? Então, eu acho que a gente tem que começar hoje, os nossos representantes, tem que começar a colocar projetos práticos, projetos viáveis e práticos para a sociedade. E não essa questão ideológica. Essa questão ideológica é muito mais figura da cabeça das pessoas do que coisa que acontece. Porque é o seguinte, uma questão de ensino, você tem que preparar as pessoas para o futuro. Né? Não é aquela questão de educação que você tem em casa, que você tem que ter em casa. Questão religiosa, questão de filosofia de vida, isso que tem que ensinar é os pais em casa. Né? Isso que tem que ensinar é a família. Mas a questão de faculdades, questão de você se preparar para o teu futuro, isso é uma coisa prática. O médico tem que aprender a ser médico, né? O advogado tem que aprender o direito. Então é isso. Essa questão de ideologia, eu acho que é melhor deixar para lá, porque hoje a gente está vivendo uma época que a gente não tem muito tempo para isso. A gente tem que sair dessas crises, a gente está com muito problema no país, né? Com relação a doenças, com relação a pessoas passando fome, com relação aí a pessoas que não têm acesso às condições básicas de saúde, de higiene, né? Então é complicado. Vamos deixar um pouquinho para lá essa questão de ideologia e fazer as coisas práticas que as pessoas precisam. 9h59 para fechar aqui o noticiário do Paraná. O vice-líder do governo da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Thiago Amaral, resolveu sair da vice-liderança do governo Ratinho Júnior por discordar da maneira com que a Secretaria de Saúde está se comportando diante da pandemia. Segundo ele já sempre deixou bem claro que, na opinião dele, os prefeitos devem traçar planos e metas no controle ao combate ao Covid-19, e não o governo do Estado, sem intromissão do governo do Estado. Então ele não concorda com a decisão do governador Ratinho Júnior e resolveu sair da vice-liderança do governo na Assembleia. Eu nunca tinha visto uma situação parecida aqui no Paraná, né, de um vice-líder do governo desistir do cargo por contrariar a opinião do governador. Eu já vi sim críticas de líder do governo contra o próprio governador dele, né, que é o caso do Romanelli. O Romanelli, em 2015, o Luiz Cláudio Romanelli do PMDB, como líder do Beto Richa na Assembleia Legislativa do Paraná, ele discordou da decisão do Beto Richa, que ele tinha firmado um acordo com os deputados para a redução do teto das obrigações do pequeno valor praticado no Estado, que é a cobrança dos precatórios. E no final das contas, o Beto Richa não cumpriu o acordo, né? E ele acabou subindo lá no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, ele subiu lá no púlpito, onde os deputados fazem discurso, e criticou o governador Beto Richa, sendo líder do governo na Assembleia. Não concordou com a atitude do Beto Richa. Então, foi a única vez, isso foi em 2015, a única vez que eu me lembro que um líder do governo, o vice-líder, contrariou o governador em plena Assembleia Legislativa. Agora, deixar o cargo é a primeira vez. Thiago Amaral é de uma família tradicional da política paranaense, é filho do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Durval Amaral, que foi secretário-chefe da Casa Civil do governo Beto Richa. O homem, braço direito do ex-governador Beto Richa. Então, ficou uma situação complicada o vice-líder abandonar o cargo assim e contrariar publicamente o governador do Estado, né, Everton Moreira? Questão de postura, né? Eu tiro o chapéu para ele, porque na verdade ele não foi pro mesmo lado que ele não concordava, né? E é isso que eu sou meio contra com relação a essas bancadas que tem hoje nas câmaras, nas assembleias, que a gente vê por aí pelo Brasil afora, né? Questão de às vezes a pessoa não concordar com uma situação ou com um projeto e ela tem que votar em bloco. Isso é uma coisa que poderia mudar, eu acho que tem como mudar, né?
porque é muito fácil essa situação do governo em questão, né, manipular esse bloco, né, porque ele trabalha como coletivo, né, não comunitário, então é complicado. Mas com relação às decisões aí do governador, eu acho que tem muitas decisões aí que estão sendo tomadas simplesmente para lavar as mãos. Eu fiz a minha parte, né? Eu acho que com relação ao fechamento do comércio, eu acho que tem outras alternativas. E na minha opinião, eu acho que tem que controlar as pessoas e não os comércios, né? Porque o comerciante não tem culpa da pessoa não se cuidar, da pessoa se aglomerar, da pessoa estar na rua ali sem ter a necessidade. O comerciante não tem culpa disso. Eu acho que o comerciante, ele está fazendo a sua parte. Pelo menos a gente vê todos os comércios aqui em São José dos Pinhais, o pessoal com todas as prevenções, regulando a entrada de pessoas dentro do comércio, tendo acesso ao álcool gel, né, todo mundo entrando de máscara. Então a gente tem visto essa fiscalização dentro dos comércios. Porém, fora dos comércios, a gente vê que a população não se cuida, né? Que ela não está levando muito a sério a questão dessa pandemia, que é uma coisa séria, gente. É uma coisa que a gente está vendo aí pessoas ligadas a gente, da família da gente, amigos da gente, passando por essa dificuldade. E as pessoas ainda não estão com essa noção da situação, da grave situação que a gente está vivendo. Mas o comerciante, os empresários, os microempresários, que são os que mais sofrem, não podem pagar essa conta. Eu sou a favor, Juliano, o senhor me chama de louco aqui, mas eu sou a favor do seguinte: quanto mais tempo ficar aberto o comércio, melhor. Porque a pessoa tem mais horários para ela poder ir. Ela não precisa ir só naquele horário. Por exemplo, ficar 4 horas aberto um comércio, a pessoa vai se aglomerar ali mesmo para poder ir, porque tem um espaço de abertura ali pequeno, que a pessoa, ela não pode perder aquele espaço ali, senão ela fica sem o produto que ela precisa comprar. Eu sou a favor do seguinte: até shopping, que fique 24 horas aberto, só que tem a fiscalização lá dentro, que a fiscalização, né, mantém esse pessoal tudo isolado, com a questão de higiene, sabe, porque o empresário não vai aguentar. Se a gente não sair logo dessa crise da pandemia aí, com relação a estar fechando o comércio, a estar regulando o comércio, a gente vai ter muitos desempregos. Hoje eu acho que já está batendo um recorde de desemprego no Brasil dos últimos anos, e a gente tem visto que não tem solução para isso, né? O governo não está conseguindo chegar em todas as empresas com financiamentos, com empréstimos, né? E muita gente também não está conseguindo ter acesso ao benefício do governo também assistencial. Então está muito complicada a situação. Eu acho o seguinte, que é muito mais fácil para o governante eles fazer uma medida dessa, fecha tudo, porque a responsabilidade está feita. Se morrer pouca gente, ele vai falar assim: ó, eu fiz o meu papel e resolveu. Se morrer muita gente, ele vai jogar também no colo do povo, e assim vai ficar. Eu acho que é muito mais uma questão de educação, né, do que de instrução das pessoas do que devem fazer, e de fiscalização do que imposição. Hoje, por exemplo, a gente vê aí prefeituras, governos de estado, né, gastando bilhões com propaganda, mas propaganda para se beneficiar em ano político, propaganda para eles se colocarem como melhor para a próxima eleição, e não para educar o povo, para mostrar para o povo a gravidade dessa situação, a gravidade da situação que a gente está vivendo, né? Educar o povo, que se o povo não se cuidar, os comércios vão fechar e os comércios vão quebrar, isso vai gerar desemprego, e para aquela pessoa que está na rua ali, que não se cuida, para ela vai ficar ruim também. Então é uma situação delicada a situação, né? Mas é situação de inteligência e não situação de jogar para a plateia. 10 horas e 5 minutos, só para fechar aqui esse raciocínio. O governo está agindo com 2 pesos e 2 medidas, né? Alguns locais estão fechados, alguns locais estão sendo formadas filas de pessoas do lado de fora do comércio, para entrarem no comércio, está sendo feito um controle, porém nos ônibus, transporte coletivo, está todo mundo amontoado. Muitos bares por aí, ainda tem gente se aglomerando, quadras esportivas. Eu passei esses dias próximo a um campo de futebol, o pessoal estava sem máscara, praticando esportes, numa boa, todo mundo amontoado. Então veja, gente, não adianta você querer fazer isolamento se em algumas partes onde a população precisa estar e vai existir aglomerações, certo, gente? Não adianta fechar o comércio. Existe sim, o que pode ser feito? Um controle de horário de atendimento. Das 9 às 11 da manhã vamos atender o grupo de risco. Das 11 às 4 da tarde a gente atende o resto do pessoal.
você organizar horários específicos de atendimento é uma saída, né? Outra saída é como teve em Ponta Grossa também, né, Juliano? Por exemplo, lá eles tinham escala de abertura de comércio. Então, por exemplo, calçados e confecções abria num dia, né? A questão de higiene e limpeza sempre teve aberto porque é questão necessária. A questão de mercado sempre teve aberto. Mas, por exemplo, algumas empresas que vendem, por exemplo, brinquedos, eles abririam no outro dia. Então tinha uma escala de comércio, porque daí a pessoa que ia sair, ela sabia o dia que ela podia sair e ela ia comprar só aquilo, as outras coisas iam estar fechadas. Mas uma coisa assim que a gente vê, que não adianta fechar. Os bancos estão lotados, as lotéricas estão lotadas. Tem que ver um sistema que essas pessoas consigam ter acesso mais rápido, né, para retirada de dinheiro, que tenha gastem com propaganda, mas para instruir as pessoas, né, com relação aí, por exemplo, o benefício. Ninguém consegue ter acesso a informações reais. Se liga na Caixa Econômica, naquele telefone, ninguém atende. Você imagina que tem pessoas de idade que nunca viram um celular assim com tecnologia e hoje tem que estar baixando o aplicativo, tem que estar entrando nos aplicativos, fazendo cadastro. Às vezes essas pessoas de idade, ela não tem essa instrução. Tem pessoas também mais novas que não têm acesso a isso também. A tecnologia no Brasil hoje é precária, a gente sabe disso, que não leva, a gente não tem nem internet para quem paga muito, imagine para quem não tem condição de pagar. Tem fila no aplicativo. Então é complicado, né, Juliano? A gente tem que ter político, na minha opinião, ele tem que ser também criativo, né? É só fazer aquilo que todo mundo faz, para nós a gente já está cheio disso, né? Não pode concordar com aquilo que acha errado só para ficar bem com os colegas governadores, colegas prefeitos, pensando numa base de apoio na próxima eleição. Isso não adianta. 10 horas e 8 minutos, então chegando ao final, né, de mais uma edição do programa Mira da Cidade, prometendo voltar na próxima quinta-feira. Obrigado pela sua participação, Everton Moreira. Um bom dia para você. Obrigado, Juliano. Obrigado a todos aí que acompanharam também o nosso trabalho aí, né? Que acompanharam as notícias que a gente levou. Acho que o programa foi bem dinâmico hoje, né? E a partir de semana que vem aí, a gente provavelmente já vai estar com o novo formato aí do programa aí, trazendo alguns convidados aí para a gente poder discutir com relação aí às coisas do nosso município e do nosso estado, do Brasil também. Ok, beleza. Aguardem as novidades, então, já nos próximos programas. E para fechar, a frase pérola que não pode faltar no nosso programa, né? Num regime de exceção, o chefe, que não precisa ser um militar, pega uma caneta e risca a lei que está atrapalhando. Quem disse essa frase foi uma declaração pública feita pelo então deputado federal Jair Bolsonaro em 1993. Esse pronunciamento levou o corregedor do Congresso Nacional, à época, deputado Vital do Rego, pai do atual ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, a pedir à Procuradoria-Geral da República a abertura de uma ação penal contra Bolsonaro pelo crime contra a segurança nacional. Foi uma ofensa à Constituição e ao regime interno na Câmara, isso que o Bolsonaro falou quando era deputado federal em 1993. Um abraço a todos, um ótimo dia, uma ótima terça-feira e até quinta. Conto com você, hein? Um abraço.